Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você estiver assistindo essa aula. Vamos voltar ao nosso estudo de verbos? Paramos no momento propício na aula passada. Eu sei que você deve ter pensado, pelo amor de Deus, professora, parar agora? Nós tivemos que parar. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos da língua portuguesa com textos bíblicos. Amém? Vamos então colocar o povo de Deus, além de ser o povo mais feliz da terra, um povo bonito, inteligente, aprendendo português e aprendendo Bíblia e gravando a palavra dentro de você. Não é isso que nós temos que fazer? As 10 classes gramaticais. Começamos pelo estudo do verbo. O que é verbo? Nós vimos que o verbo é o quê? É ação, fenômeno da natureza e estado. Quer relembrar isso? Volte à aulinha, anote tudo e bora para a segunda aula sobre verbo, porque o verbo, vou falar para vocês, estamos dando uma aula assim, bem sumária, bem assim, curtinha sobre o que é verbo para você assim, se desenrascar, mas quer aprofundar, estude mais, pesquise mais. Na aula passada nós paramos com a explicação do que é pretérito imperfeito. Lembra lá? Todas as vezes que eu ver, corrigindo aqui, porque na última aula eu falei vir, não é vir. Vir é quem está em algum lugar e vem até mim, né, professora? Mas todas as vezes que você ver, enxergar a palavra pretérito, ouvir a palavra pretérito, nós estaremos falando do verbo no passado. E hoje nós vamos falar do verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Afinal, que tempo verbal é esse? Bom, vamos entender. O tempo verbal pretérito imperfeito indica o quê? Um caráter duradouro e imperfeito. Ele é duradouro porque indica uma ação contínua e imperfeita, porque nós não conseguimos precisar o seu início, o seu meio e seu fim. Essas ações, elas expressam ações habituais ou repetitivas no passado, ações que não chegaram a ser concluídas ou ações passadas em sequência, uma cortesia. Entende? Vamos então ao exemplo que está em Levítico, no capítulo 8, no versículo 26. Também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor. Nós temos aqui o verbo no pretérito imperfeito, estava. Nós sabemos que esses pães se encontravam num tempo passado, lá no templo de pedra, na presença do Senhor. Era uma ação corriqueira, habitual, repetitiva, que nós não sabemos quando elas foram concluídas. Estava, mas deixou de estar lá no passado diante do Senhor. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma outra realidade congregacional. O templo é o meu e o seu coração. Naquela época o templo era de outra forma. E lá dentro deste templo de pedra ficava o pão ázimo. Ele estava naquela época, lá no passado, diante do Senhor. Agora, como hoje o templo é o meu e o seu coração, então, e o pão representa o próprio Senhor Jesus Cristo, então esse pão que é o Senhor está dentro do nosso coração. Deu para você entender o que é o verbo no pretérito imperfeito com essa explicação? Deixa aí embaixo e conte para a professora, senão a gente vai arrumar uma maneira mais simples de te ajudar, ok? Outro exemplo. E ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque 3, 4. O verbo estava está no pretérito imperfeito. Ali estava o esconderijo, ou seja, uma ação habitual corriqueira. Nós podemos ver que é um hábito que diz estar escondido no esconderijo da sua força. Acabei de ser redundante. E ali estava o esconderijo da sua força, uma ação repetitiva, uma ação que nós não sabemos quando ela teve o seu início, o seu meio e seu fim. Nós sabemos só que ela existiu. Esse esconderijo deixou de existir lá no passado. Deixou de existir quando? Não sabemos. Sabemos que ele teve um início, um meio, mas não sabemos o seu final. E sabemos também que era uma ação habitual, uma ação repetitiva, que nós não sabemos quando ela foi concluída.
Vamos agora ao outro tempo verbal, é o pretérito mais do que perfeito, ou seja, um passado mais do que perfeito. O que quer dizer um passado mais que perfeito, professora? É uma ação que ocorre no momento anterior ao da outra ação já ocorrida no momento anterior ao da fala, é o passado do passado. Lá. Agora, o pretérito mais que perfeito é o passado anterior a este que ocorreu. Complicou, mas vamos aos exemplos. Complicou não, maravilhou. Agora a gente vai aprender e vai aprender com força, porque afinal de contas, mas o Eterno vai nos ajudar. Por quê? Porque nós queremos estudar e ao mesmo tempo conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Vamos aos exemplos. De toda a sua obra que Deus criara e fizera. O verbo aqui, criara, fizera. Isso aqui é muito comum quando a gente vai ler na igreja esse versículo. Ao invés das pessoas lerem de toda a sua obra que Deus criara e fizera, a pessoa acaba acentuando o último A. Criará, fizerá. Já ouvi isso, irmãos. Mas não, é criara, fizera. Por quê? Porque não tem nenhum acento e a gente está falando do passado. E por se tratar do passado, criara, fizera, falara, ouvira, escutara. Entende o que eu estou dizendo, meus queridos? Aí diz aí embaixo, deixa aí o que você achou. Legal, né? Próximo exemplo, o Senhor lhe ordenara. Outro versículo que as pessoas, quando vai ler na congregação, lê, o Senhor lhe ordenará. Se eu leio ordenará, é futuro, quer dizer que Deus não te ordenou ainda, vai ordenar. Mas nesse caso de Gênesis, no capítulo 7, versículo 5, o Senhor lhe ordenara, ou seja, o Senhor lá no passado, ok? Num passado X, vamos colocar só, um passado A, um passado B. O Senhor, uma pessoa estava no passado B e o Senhor lhe ordenara, que era o passado A que vem antes do B, entende isso? Então o Senhor lhe ordenara, isso já aconteceu. Se eu colocar ordenará, não aconteceu, vai acontecer amanhã, né? Nem no dia de hoje. Então, meus amados, aprendam. Veja bem o contexto. Gênesis, no geral, a gente vai estar contando uma história. Todas as vezes que eu conto, eu utilizo os verbos no passado. E quando eu utilizo verbos no passado, eu não coloco um acento nem agudo e nem til no final do meu verbo, que eu posso cair no equívoco de mandar esse verbo para o futuro e eu permanecer boiando, entendeu? Então, o Senhor lhe ordenara. Revendo, então, aqui a nossa flexão verbal. Tá? O tempo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Está aqui do lado o conceito, dá uma pausadinha básica no vídeo, dá aquela lida assim amorosa, cheia de fervor. Se é que é pentecostal, vai estudar português no reteté. Os verbos também são classificados em verbos regulares e irregulares. O que é isso, professora? Vamos por parte. Verbos regulares. O que são os verbos regulares? São os verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal. Eita, falou, não entendi nada. Take it easy, hein? Vamos ensinar. São verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal. Eu vou conjugar ele na primeira, na segunda, na terceira do singular, na primeira, na segunda e na terceira do plural, ok? E ele não vai mudar. A desinência dele altera de acordo com a pessoa, mas o radical e a terminação não vai alterar porque ele é simplesmente por causa do verbo, entende? Vamos continuar e vamos ver o exemplo e vamos dialogando durante a nossa aula. Outra coisa, os verbos regulares, está aqui no português aqui, não provocando alterações dos radicais, vamos ver. São verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal, não provocando. Agora faz sentido, né, gente? Porque se a gente ler separado não faz sentido, professora. Voltemos. São verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal, não provocando alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados. Nos verbos regulares, existem 3 estruturas de conjugação. Vamos fazer uma pequena correção aqui. Não é só nos regulares, nos irregulares também. Qual que é a diferença? Porque quando eu vou conjugar os regulares, o radical sofre alguma alteração e
a terminação também. No entanto, essas três estruturas da conjugação, para que nós possamos achar o radical do verbo, ok? Ela ocorre de maneira mais, como que eu vou falar, mais fixa, entre aspas, nos verbos regulares. Exemplos de verbos no presente do indicativo. Primeira pessoa singular. Radical, vogal temática e desinência. Segue o fio. Primeira pessoa singular, eu. Radical, and. Lembrando, pessoal, esse tracinho na frente, ele pode vir antes de uma palavra, ele pode vir depois, ele pode vir dos dois lados da palavra, antes e depois. Quando isso ocorrer, tenha em mente que no lugar onde está o traço falta alguma coisa. Ou falta um morfema, ok? Ou falta um sufixo, um morfema sufixal, um morfema prefixal ou um morfema infixal, beleza? Vamos continuar. Então, repetindo. Primeira pessoa singular, eu, radical, and, vogal temática, a e desinência, o. Vamos continuar. Então, o verbo é andou. Segunda pessoa do singular. Tu, radical, continua o mesmo, tá vendo que não mudou? Vogal temática a mesma e a desinência S. Veja, qual que é o conceito dos verbos regulares? São verbos que se encaixam em modelos fixos. Olha o radical fixo assim, ó, bonitinho. End na primeira pessoa do singular, end na segunda pessoa do singular. Então, nós temos aqui a conjugação andas. Vamos para a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira do singular? Ele ou ela. O radical permanece igual. Por quê? Porque se trata de um verbo regular. Nós temos aí a vogal temática e a desinência que não há, tá? Então, o verbo é andar. Vamos então agora para a primeira pessoa do plural. O verbo vai estar no presente, tá? No tempo presente, no modo do indicativo. Lembrando que nós estamos falando dos verbos regulares que têm uma estrutura fixa na sua conjugação. Nós conjugamos lá eu, tu, ele, ela, singular. Vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, radical, vogal temática e desinência. Primeira pessoa, nós, radical, and, vogal temática, a, desinência, mós. Segunda pessoa do plural, o verbo andamos, né? Vamos colocar aqui. Segunda pessoa do plural, nós, vós. And, continua igual, radical, vogal temática, desinência, is. Conjugação do verbo andais, vai ficar vós andais. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Radical, and. Vogal temática, a. Desinência, am. Então, vai ficar a conjugação andam. Dê uma olhadinha aqui, vocês conseguiram ver que o radical não se alterou, foi end do princípio ao fim. Então, está aqui provando a estrutura fixa da conjugação verbal dos verbos regulares. Agora vamos falar dos verbos irregulares. Lembra, o verbo regular, ele é um cara equilibrado. Ele não muda. Sabe aquela pessoa íntegra e tem síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Ixi, acho que eu cantei a música errada, mas não tem problema não, gente, é pra vocês entenderem. Agora, o verbo irregular é um verbo assim como eu, como você, que um dia a gente tá de bom humor, outro dia não tá, a gente muda de acordo com as circunstâncias. Então, o verbo regular, aparecem casos em que o radical pode ser alterado eventualmente durante uma ou outra conjugação, viu? Eu e você, vamos supor que eu sou um verbo irregular e você também. Hoje eu acordei legal, eu conjugo de uma forma, amanhã, sei lá, vou conjugar de outra forma, diferente de ontem. Então, este é o conceito do verbo irregular. Ele tem uma estrutura de conjugação que altera de acordo com o quê? Com a pessoa ou o modo. O radical muda ou a terminação muda. Então, assim, trocando isso para você entender, muda com a cara do cliente ou com as circunstâncias.
para melhor entendermos sobre o nosso verbinho irregular, a nossa pessoa, né? Os verbos são formados por um radical mais uma terminação. As terminações são diferentes conforme as flexões em número, pessoa, modo e tempo verbal que se apresentam. Número é o quê? Relembrando, singular, plural, pessoa. Nós vamos falar o quê? Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. Modo, indicativo, imperativo, subjetivo. Tempo, nós temos o presente, futuro do presente, futuro do pretérito. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, os verbos irregulares, ele vai ser irregular em todos esses formatos, seja número, pessoa, modo ou tempo verbal. Até aqui tranquilo? Tá favorável? Continuemos.